Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. As chegadas do Índigo. Uma das manifestações mais claras do início de uma nova realidade é o fenômeno conhecido como crianças índigo, descrito em detalhes no livro de mesmo nome de Lee Carroll e Jean Taubert. O termo foi cunhado pela clarividente Nancy Tapp, que pesquisou as conexões entre a personalidade de uma pessoa e a cor de sua aura. No início dos anos 70, Nancy Tapp descobriu um fenômeno incomum: crianças de um novo tipo estavam entrando no mundo com uma cor nunca vista em sua aura: índigo, azul-violeta. As crianças índigo mostraram ser diferentes em personalidade para outras pessoas. Eles são frequentemente diagnosticados com transtorno hiperativo e transtorno de déficit de atenção. Eles têm dificuldade em ficar parados, a menos que estejam fazendo algo que considerem interessante. Nem todas as crianças que apresentam esses distúrbios são necessariamente índigo e vice-versa. Cada criança é diferente. O que todas as crianças índigo têm em comum é um senso inerente de status e dignidade e um forte espírito independente. A criança índigo não duvida de seu valor por um momento, como se estivesse confiante de que merece um lugar aqui nesta vida. É assim que eles são. Estas crianças surpreendem os adultos com uma sabedoria e uma consciência que ultrapassam a sua idade. As crianças índigo não se conformam para se encaixar na sociedade e têm baixa tolerância a figuras de autoridade. A criança índigo é um pensador independente. Para eles, parece bastante óbvio que certas coisas devem ser feitas de maneira diferente, enquanto outras pessoas seguem normas e regras amplamente aceitas. Você certamente não chamaria a criança índigo de flexível ou acomodada. As crianças índigo podem ser muito difíceis de criar e não respondem às formas usuais de disciplina. Eles também são muito inteligentes. Até certo ponto, essas qualidades são típicas de cada nova geração, mas as crianças índigo são particularmente diferentes das outras crianças. Por milhares de anos, a mudança de geração tem sido bastante uniforme e medida. Recentemente, porém, observou-se uma aceleração no processo de renovação geracional. Cada nova geração é ainda mais radicalmente diferente da geração anterior. A primeira geração de crianças índigo agora tem seus próprios filhos que em seu desenvolvimento já foram além das qualidades características de seus pais. Então, o que está acontecendo aqui? O processo de renovação revolucionária da consciência humana não ocorre sem causa. Como sabemos, na natureza e na sociedade tudo se esforça para o equilíbrio. A renovação da consciência, portanto, desenvolve-se em contrapeso para algum outro processo. Não é difícil adivinhar o que é esse processo. Ao longo das últimas décadas, ao mesmo tempo que os sistemas de informação e telecomunicações, desenvolveu-se uma poderosa rede de pêndulos envolvendo todo o planeta. O progresso científico e tecnológico não é tão assustador quanto seu componente informacional, que cria solo fértil para o nascimento e existência dos pêndulos. Quanto maior o grupo de adeptos que pensam da mesma forma, mais poderoso é o pêndulo e o poder que ele pode exercer. Para obter o controle de um grande número de pessoas, você não precisa colocá-las em recipientes com ventosas presas ao corpo, como no filme Matrix. Basta criar uma rede de informações abrangente, porque assim as pessoas automaticamente ocuparão seus lugares em suas células. Então, como é uma pessoa em uma célula de informação? É o chamado elemento social cujo nível de consciência é condicionado pelo seu lugar na estrutura, que na realidade é semelhante à matriz. A estrutura imperceptivelmente, mas persistentemente envolve cada membro com um conjunto de padrões de pensamento e comportamento condicionados. As pessoas pensam que estão agindo de acordo com seu próprio livre-arbítrio, mas na realidade não têm nenhuma concepção da verdadeira liberdade, porque a configuração é criada pela estrutura. Cada indivíduo desempenha o seu papel com a vontade que lhe foi designada numa peça que lhe foi imposta. Parece que todos são livres para fazer o que quiserem. Somos declarados como tendo essa liberdade.
A única coisa é que só podemos querer coisas que coincidam com os interesses da estrutura. A estrutura nos ensina a querer o que ela precisa que queiramos. Esse processo de escravização da vontade individual, intenção, é o que veremos a seguir. Por natureza este processo é sinérgico, ou seja, é auto-organizado porque os pêndulos não têm a capacidade de intenção consciente. Tudo acontece por conta própria à medida que os cristais de gelo se formam no processo de congelamento. A rede pendular é como uma colônia de plantas parasitas que cobre toda a biosfera da Terra. Este é potencialmente um pensamento assustador. Alguns podem se divertir com isso. Como respondemos a esse tipo de informação é uma coisa muito pessoal. Se quiser, pode atribuir tudo isso aos domínios da ficção científica. E, no entanto, quando a realidade cotidiana adota uma forma desconhecida, seu duro realismo vai além dos exemplos mais ousados de ficção científica. Mas voltemos às crianças. A tendência de escravizar a vontade gerou uma resposta na forma de um tipo de criança que luta pela independência. Seu aparecimento é resultado de um processo natural e da ação de forças equilibradas em resposta à rede pendular. Por um lado, os pêndulos tentam organizar o mundo levando as pessoas a estruturas semelhantes à Matrix. Por outro lado, os índigos equilibram a dominação do pêndulo como se assim cumprissem uma missão pré-determinada. O comportamento das crianças visa desafiar os sistemas estabelecidos. Sempre que se encontram espremidos para se encaixar nos limites dos estereótipos condicionados, eles se esforçam para se libertar. Todas as crianças, exceto as crianças índigo, são muito sensíveis ao excesso de potencial. Por exemplo, eles reconhecem a falsidade imediatamente. Quando um adulto tenta se agradar, ele responde de volta e, se você elogia muito, ele começa a brincar. Qualquer tipo de ordem ou disciplina cria uma polarização que as crianças tentam desafiar. Não quero dormir. Eu não quero mingau. Eu posso fazer isso sozinho. A tendência que essas crianças exibem para a desobediência e a maldade não é resultado de maldade, mas de um desejo natural de estar livre do controle externo. Às vezes, pode parecer que essas crianças fazem coisas para nos irritar de propósito, mas na verdade seu comportamento não é intencional e subconsciente. Seu comportamento provocativo não é planejado nem pensado. É uma forma natural de expressão. É uma manifestação da ação de forças equilibradas em resposta à disciplina que os adultos tentam impor aos filhos. A luta do índigo pela independência é muito evidente em sua atitude em relação à religião. O novo tipo de criança pode achar difícil aceitar a igreja contemporânea, escrevem Lee Carroll e Jean Taubert. As crianças índigo vêm ao mundo com um elevado senso de dignidade e fé inabalável de que são filhos de Deus. Se for esse o caso, eles realmente precisam de mediadores para se comunicar com Deus? Dificilmente. As crianças índigo são governadas principalmente pela voz do coração e depois pela mente. Os adultos pensam que estão indo bem quando se comportam corretamente. As crianças são da opinião de que o mais importante é fazer tudo com alma, com amor e não necessariamente da forma que se considera correto. E se em alguma vida passada seus filhos atuais fossem vocês pais e agora vocês mudaram de lugar? E se agora essas velhas almas vierem para continuar a te ensinar, dando muitas sábias lições? A sabedoria das crianças índigo resulta de sua consciência elevada. Eles estão muito conscientes do que está acontecendo ao seu redor e quem é quem. A consciência é aumentada quando o foco da atenção é direcionado para dentro e não para fora. Quando uma pessoa está totalmente imersa nos cuidados que lhe são impostos pelo mundo exterior, sua mente mergulha no jogo inconscientemente. A consciência índigo contraria a tendência da mente sedada dentro das redes de pêndulo. Todas as crianças são marcadas por uma forte individualidade desde o nascimento. Na primeira infância eles são muito bonitos e encantadores. O segredo do encanto da criança é a unidade de coração e mente. Eles se aceitam do jeito que são e assim sua beleza interior essencial não é distorcida pelas falsas máscaras da mente. Por que então, à medida que essas maravilhosas criações amadurecem,
elas mostram certos traços desagradáveis e lados fracos de seu caráter. Pois estes são os filhos de Deus e tão belos e poderosos como o próprio Deus, apesar da vulnerabilidade de seus primeiros anos. Inicialmente estão imbuídos do poder do Criador capaz de criar uma nova realidade. Mas os talentos e habilidades dos filhos de Deus não têm tempo para florescer e encontrar realização antes que os pêndulos os privem de seu poder divino, unidade de coração e mente. As crianças vêm ao mundo e olham ao seu redor com olhos grandes, confiantes e brilhantes como contas. A vida parece instantaneamente cheia de promessas, esperanças. Mas o mundo é governado por pêndulos de acordo com o princípio de dividir e governar. Pêndulos unificam as motivações e desejos das pessoas ao mesmo tempo que destroem sua singularidade e a integridade de sua individualidade. A separação e alienação do coração da mente leva à perda da beleza e força divinas. Com o tempo, pequenas e grandes esperanças são frustradas. Para alguns, esse processo ocorre de forma lenta e indolor. Em outros que têm menos sorte, isso acontece de forma rápida e dura. Se você olhar nos olhos de crianças em orfanatos, verá duas coisas aparentemente incompatíveis: esperança e desespero. É como se uma pergunta inacabada tivesse ficado fria em seus olhos. É assim mesmo? O mundo dos pêndulos está sempre provando às crianças o quão imperfeitas e vulneráveis elas realmente são. A princípio, a suspeita toma conta de sua consciência e então o medo se apodera tão firmemente que se torna habitual. Você não pode fugir só porque está com medo. Você tem que sobreviver de alguma forma neste ambiente agressivo. Encontrando-se sob a poderosa influência da estrutura, os filhos de Deus são forçados a se tornarem elementos dela. Com a idade, as crianças tornam-se cautelosas e não serem como todos os outros, porque aqueles que são como todos os outros podem pegá-los, o que muitas vezes acontece. É mais seguro no meio da multidão. Se você se destacar da multidão, corre o risco de se tornar um pária. Gradualmente, as crianças perdem os dons que receberam ao nascer: independência, consciência, intuição e individualidade. Essas qualidades são mais características das crianças índigo, mas tais características significam morte certa para a estrutura e assim o processo de escravização da vontade humana continua. Quem vai ganhar esta batalha, ninguém pode dizer. A única coisa verdadeiramente importante é que até o momento em que a estrutura tenha declarado vitória absoluta, tentamos aqui nesta vida devolver apenas uma pequena porção da força que Deus nos deu. A Transurfing pode nos ajudar nessa tarefa. Você poderia, caro leitor, ser um índigo? Não importa de qualquer maneira. Em essência, somos todos iguais, sejam crianças adultas ou adultos. Crianças. Facilite sua vida.